Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Horizon Valorização de Resíduos, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Conosco hoje presente estão os senhores Milton Pilão Júnior, diretor-presidente, Leonardo Santos, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Dalton Canelhas, diretor de Operações Executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores informações serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço https://ri.horizonvr.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para o download na plataforma da webcast, Seção de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Horizon, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Horizon e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Milton, pode prosseguir. Bom dia a todos, meu nome é Milton Pilão, sou diretor-presidente da Horizon Valorização de Resíduos. Estamos aqui hoje, eu, o Leonardo e o Dalton, para apresentarmos os resultados do primeiro trimestre de 2021 da companhia. Eu vou começar pelo primeiro capítulo com os destaques do primeiro trimestre de 2021. Então, dentro dos destaques referentes ao nosso desempenho operacional, nós tivemos uma redução de 5,6% do volume de resíduos recebidos nos ecoparques da companhia no primeiro TRI. Isso se deveu principalmente ao impacto da Covid-19. A gente não sentiu muito esse impacto no ano passado, acho que devido aos incentivos do governo e à não diminuição de gastos da população e dos nossos geradores. A gente sentiu mais nesse primeiro trimestre, devido aos lockdowns e à força da segunda onda, uma diminuição dos resíduos, principalmente dos clientes privados que chegaram aos nossos ativos. A gente espera que agora, com o arrefecimento da pandemia novamente e a liberação dos lockdowns, esses volumes voltem à normalidade rapidamente ao longo agora do segundo trimestre ou, na pior das hipóteses, durante o segundo semestre. Além disso, nós tivemos um aumento de 16% no volume de biogás captado nos ecoparques da companhia. Isso é, a gente mantém aquela mesma linha de foco na valorização de resíduos, nas receitas advindas da valorização, aumentando, então, expressivamente o nosso volume de biogás gerado no primeiro trimestre em relação ao primeiro TRI do ano passado. Também tivemos um aumento significativo no volume de crédito de carbono, isso é algo em torno de 28% de aumento no volume de crédito de carbono gerado no primeiro TRI. E vale lembrar aqui que nesse resultado do primeiro trimestre, nós não temos a receita desse crédito de carbono, isso é, nós mantivemos esse crédito de carbono gerado no primeiro TRI e no estoque, porque a gente tem certeza e espera que vamos comercializá-lo num valor maior do que a expectativa que tínhamos devido ao mercado, como está reagindo o mercado de crédito de carbono. Então, isso é algo da ordem de 5 milhões de reais que ficou fora do resultado, porque nós preferimos não comercializar esse crédito gerado no primeiro TRI devido à expectativa de melhora de preço.
Falando um pouquinho do desempenho financeiro, a gente teve uma receita líquida aí de R$88 milhões, uma queda de 4,2% em relação ao primeiro TRI de 2020. De novo, como já falei anteriormente, devido ao impacto da Covid-19 aí nesse primeiro trimestre. Um EBITDA ajustado da ordem de 25 milhões, com margem de 29%. Isso é, de novo, se o crédito de carbono tivesse sido receitado nos preços atuais, a gente teria adicionado a isso 5 milhões de reais no resultado, fazendo algo em torno de 30 milhões de reais no trimestre, um pouco abaixo dos 32 feitos no ano passado, exatamente porque nós tivemos um impacto nos nossos custos nesse primeiro trimestre, devido a dois fatores. Primeiro, obviamente, os custos referentes ao IPO e ao ajuste de governança da companhia para ser enquadrada na B3. E, número 2, nós ganhamos vários contratos aí de engenharia ambiental, 3 contratos na Transpetro, um contrato na Reduc e um contrato na Mercedes-Benz, que foram mobilizados ao longo do primeiro TRI, com mais de 100 pessoas sendo contratadas e nenhuma receita sendo colocada para dentro. Então, obviamente, tivemos um impacto no custo com a mobilização desses contratos, mas que isso gerará a receita ao longo dos próximos trimestres. Além disso, nós tivemos aí, nesse primeiro TRI, um reconhecimento de pagamento baseado em ações no montante de 38 milhões. Isso é um programa de stock option que nós tínhamos aqui com diversas metas que foram atingidas ao chegarmos ao IPO e metas aí para os próximos anos. Então, é um programa que visa proteger e deixar os nossos executivos principais aqui dentro da companhia e fortificar o nosso programa de gestão. Além disso, a gente tem a contabilização do caixa proveniente do IPO da ordem de 360 milhões que entraram no caixa aí, com a captação primária no IPO. Falando um pouquinho de crescimento, acho que nós tivemos dois eventos bastante significativos dentro da companhia. O primeiro foi a assinatura do contrato para a aquisição e compra da planta, da maior planta de triagem mecanizada do país, que vai ser instalada no nosso ecoparque de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Isso é uma planta para triar 500 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. É a maior planta já instalada no Brasil. Ela está totalmente em linha com a nossa previsão que fizemos pré-IPO. Isso é, nós temos aí nesta linha de UTMs um dos principais pilares de crescimento. Então, a gente cumpriu o que projetamos, que era adquirir essa planta para que ela comece a operar no Ecoparque de Pernambuco e gerar receita e o EBITDA adicional a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Além disso, nós tivemos aí, através de fato relevante, acho que todos verificaram, a proposta vinculante para aquisição de aterros no processo de recuperação judicial da Estre Ambiental. Isso é, a empresa aprovou uma proposta vinculante e fez essa proposta na AGC da Estre na sexta-feira para aquisição de 8 ativos. Dentre esses 8 ativos, estamos falando em 7 aterros e uma planta de valorização de resíduos, extremamente estratégicas para a companhia. Então, dando seguimento ao nosso projeto e ao que foi dito antes do IPO, isso é, nós compramos créditos da recuperação judicial dessa empresa exatamente para que pudéssemos chegar nesse estágio que chegamos. Então, cumprimos também mais uma previsão, mais um estágio nessa aquisição de UPI aterros, que será muito importante quando consolidada para a companhia. Agora, vamos falar um pouquinho do desempenho operacional financeiro da companhia. Eu vou passar a palavra para o Leonardo Santos, nosso diretor financeiro. Bom dia a todos. Primeiro slide, em relação aos destaques operacionais, a gente traz as mesmas informações que a gente vem reportado usualmente. Primeiramente, o volume de resíduos. Tivemos, como o Pilão já apresentou, um decréscimo no volume de resíduos de 2021 em relação a 2020. Reformamos aí 1.194.000 toneladas de resíduos em nossos ativos no primeiro trimestre de 2021, contra 1.265.000 toneladas em 2020. Em relação a biogás, como também o Pilão falou há pouco, tivemos um crescimento, e a unidade que a gente usa aqui de medida em normal metro cúbico por hora, tivemos um crescimento da ordem de 16% na performance do primeiro trimestre de 21 contra o primeiro trimestre de 20, 30.600 normal metro cúbico por hora de biogás realizado em nossos 5 ecoparques no primeiro trimestre de 21, em média. E em relação aos créditos de carbono, não tivemos receita contabilizada no primeiro trimestre de 21, uma vez que, embora
tenhamos gerado um volume significativo de carbono no primeiro trimestre de 21. Não tivemos venda desse carbono. Esse carbono, então, ele está, de alguma forma, entre aspas, em estoque. Então, tivemos aí uma performance da ordem de 410 mil toneladas de carbono equivalente no primeiro trimestre de 21, contra 318 mil toneladas de carbono no primeiro trimestre de 20. No próximo slide, no slide 7, a gente traz dois importantes indicadores financeiros: a receita líquida da companhia e a abertura por segmento. Tivemos um crescimento na atividade de tratamento e destinação final, então a atividade que a gente teve aí uma redução do volume, no entanto, o mix de preço puxou a receita de destinação final de 62 milhões contra 58 milhões e 900 no primeiro trimestre de 20. Tivemos aí a mesma performance, mesmo sem vender crédito de carbono, contra um primeiro trimestre de 20, onde a gente teve a venda de crédito de carbono contabilizado. Tivemos receita de carbono no primeiro trimestre de 20. Tivemos a mesma performance na energia, biogás e crédito de carbono, da ordem de 11 milhões de reais. E aí tivemos duas linhas de negócio que foram as que contribuíram para essa redução de receita. De um lado, a linha de beneficiamento de resíduos e Waste to Energy. Basicamente, a gente teve no ano passado, em Waste to Energy, alguns contratos de compra e venda de energia para atender ao PPA que a gente tem com a CEMIG no primeiro trimestre de 20, e também tivemos aí uma redução da atividade em nossa planta de blendagem por conta de um gap temporal em relação ao contrato importante. A Redux, como o João comentou, ano passado estava performando cheio no primeiro trimestre de 20, esse ano a gente assinou o contrato agora no primeiro trimestre de 21 e vai voltar a performar agora no segundo trimestre de 21. Em relação aos serviços ambientais, e esse sim, sentindo bastante o impacto da pandemia, dado que a gente vê alguns contratos relevantes, mas nossos times não têm operado 100% da capacidade desses contratos por conta da redução das atividades. Muitas vezes você tem as próprias interfaces nesses contratos estão em home office, não estão no campo. Enfim, a gente acabou tendo uma boa desaceleração da atividade na área de serviços ambientais no primeiro trimestre de 21, quando comparado ao primeiro trimestre de 20. No consolidado da receita líquida, temos uma redução de 2,4% na receita líquida de primeiro trimestre de 21 contra o primeiro trimestre do ano passado. No que tange ao perfil de clientes, a gente falou de atividades, a gente reduziu atividades muito em clientes privados, né, onde você está mais suscetível aos impactos da pandemia. Então, a gente teve aí uma mudança no mix: 55% dos clientes da receita proveniente de clientes públicos, 45% da receita proveniente de clientes privados. Do lado direito desse slide, temos o EBITDA ajustado e a margem EBITDA ajustada. A gente teve aí um EBITDA entregue de 25 milhões, uma margem de 29%, contra 35% no primeiro trimestre do ano passado e 32 milhões performado no primeiro trimestre de 20. É importante relembrar que esse EBITDA ele não considera, não tem a contabilização da receita de carbono. Se a gente projetasse ou estimasse o que seria a receita de carbono nesse primeiro trimestre, utilizando um preço médio aí da ordem de $2,30, que é o preço médio que a gente teve ao longo de 2020, estaria falando de uma receita adicional que seria impacto direto no EBITDA da companhia de mais 5 milhões de reais. Então, o proforma passaria de 25 para da ordem de 30 milhões. As principais justificativas desse EBITDA do primeiro trimestre são o impacto da Covid-19 e redução das atividades, principalmente dos clientes privados. A ausência da receita de vendas de crédito de carbono, tem aí esse proforma de 5 milhões, se a gente estimasse um preço médio da ordem de $2. E custos e despesas, adequação da estrutura de governança para o padrão B3 e mobilização de contratos de serviços ambientais. No próximo slide, no slide 8, a gente traz a composição do resultado líquido. A gente destaca que o resultado líquido desse período foi negativo em 46 milhões, excluindo os eventos não recorrentes, sobretudo a questão do stock option. A gente teria um resultado líquido negativo de 7 milhões, contra um prejuízo de 9 milhões no primeiro trimestre de 20. E aqui a gente tem a composição: 25 milhões de EBITDA ajustado, 10 milhões de depreciação e amortização, 19 milhões de resultado financeiro, 2 milhões de imposto de renda e contribuição social, e um resultado líquido ajustado da ordem de 7 milhões. Ainda em relação aos destaques financeiros, a gente traz, por fim, a questão da gestão do endividamento da companhia.
A gente teve um evento relevante agora no mês de abril, que foi o pré-pagamento de parte do endividamento da companhia junto ao Banco Credit Suisse. Era uma dívida mais onerosa para a companhia, a gente pagou sem qualquer custo de pré-pagamento, um montante da ordem de 68 milhões de reais pagos ali em meados de abril, 15, 17 de abril, se eu não me engano. Vocês já vão ver, então, esse reflexo nas demonstrações financeiras desse trimestre, no segundo trimestre de 2021. A gente tem uma posição atual de uma dívida líquida próxima de zero, uma dívida líquida positiva, né, da ordem de R$1 milhão, por conta do caixa líquido proveniente da oferta. Um EBITDA últimos 12 meses da ordem de 146 milhões. E aqui um pouco do cronograma de amortização do endividamento baseado em março, em primeiro trimestre de 21. Agora eu vou passar a palavra para o Pilão para falar um pouquinho sobre as iniciativas de 2021 e do tema ESG. Falando então aqui de novo sobre as principais iniciativas aí de 2021, então no que diz respeito ao crescimento, a gente basicamente então já toquei nesses dois temas. O primeiro é referente à aquisição da planta de triagem de Jaboatão dos Guararapes. Foi um investimento da ordem de 70 milhões. Vale lembrar que a gente conseguiu atingir aí um capex tonelada previsto até melhor do que a gente tinha previsto anteriormente. Além de conseguir atingir esse capex tonelada, essa aquisição por um capex tonelada até abaixo do que eram as nossas previsões, a gente conseguiu uma janela de entrega muito interessante no fabricante alemão chamado Stadler, é um dos maiores fabricantes do mundo desse tipo de planta. Ele fabrica em linha, então você acaba pegando uma janela dentro da fabricação. Então pegamos uma janela de entrega interessante para conseguirmos iniciar a operação dentro do cronograma previsto no início de 2022. Além disso, a gente tem várias boas notícias nessa área no que diz respeito aos leilões de crédito de reciclagem, mostrando uma melhora de preço ainda do que era previsto para a venda dos créditos de reciclagem, e também boas notícias advindas das negociações de venda de plásticos que vão ser gerados nessa planta. Além disso, você tem a proposta vinculante para a aquisição da UPI de Aterros Aestre, já falei aqui, acho que isso de novo, em linha com o que a gente previu. Acho que a grande boa notícia é a gente ter chegado ao bom termo e ter chegado nessa GC com essa proposta vinculante para ativos que para nós são estratégicos, muito interessantes, fazem parte do nosso core. Então a gente acabou concretizando aí a bom termo a chegar num ponto que chegamos aí na AGC. Então temos boas perspectivas assim que nós concluirmos a aquisição e conseguimos concluir a aquisição desses ativos. Eles têm ótimas perspectivas, estão dentro do nosso core, são aterros, agregam algo em torno de 3,5 milhões de toneladas de resíduos dentro do nosso portfólio, certo? A gente tem hoje 4,7, 4,8, você quase que dobra o volume de resíduos under management da companhia, se a gente conseguir consolidar e concretizar essa aquisição. Então, ela será de extrema importância para a companhia aqui no ano de 2021. Além disso, você tem o desenvolvimento das plantas de energia para atingir 100% da capacidade de geração de biogás dos nossos atuais aterros. Então, aqui também temos boas notícias com a confirmação dos embarques na Europa dos motores que vão aumentar a capacidade de geração de energia dos nossos dois ecoparques do Nordeste, tanto do ecoparque de Jaboatão quanto do ecoparque de João Pessoa. Já tem os embarques dos motores confirmados na Europa, para que no segundo semestre a gente amplifique em 33% a geração de energia nesses dois ecoparques. Com o que diz respeito aos novos aterros sanitários, o aterro previsto para esse ano, para entrar em operação em julho, é o aterro de Minas Gerais. Ele passou por diversas interações entre nós e o órgão ambiental ao longo desse primeiro TRI, e a gente tem a expectativa agora de concretizar a finalização dessa LO ainda dentro desse trimestre e começar a operar de acordo com a nossa expectativa no início do segundo semestre. Com referência à planta de Waste to Energy, ela tem andado nas tratativas de financiamento carregados aqui pelo nosso financeiro. A gente espera também ter uma boa notícia em relação ao financiamento dessa planta ao longo desse segundo trimestre. Na agenda ESG,
A gente já tinha falado aqui da outra vez que a gente estava definindo os nossos ODS prioritários, né, a integração desses objetivos à estratégia da Horizon. Contratamos aí uma consultoria especializada para a elaboração do relatório de matriz de materialidade e do relatório de sustentabilidade. Então, a boa notícia é que no próximo divulgação de resultados do segundo trimestre, a gente vai ter já o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, o que para nós é uma grande notícia, dado que, como a gente sempre fala, a companhia tem mais do que qualquer outra dados e representa no nosso DNA as iniciativas ESG. O nosso problema é a divulgação disso. Então, a gente já tem contratado esses relatórios e essa matriz de materialidade e deve apresentar a vocês, junto com o resultado do segundo trimestre, o primeiro relatório de sustentabilidade da companhia. Além disso, a empresa está aderindo ao Pacto Global, então a gente com certeza também, a boa notícia é que para o segundo TRI a gente vai apresentar esse selo do Pacto Global da companhia já também aqui dentro de casa no segundo trimestre. Em relação ao mercado, a gente já falou aqui basicamente sobre o IPO, a gente tem aí o plano proativo, transparente aí de comunicação ao mercado, com o nosso RI já estando muito mais presente aí na comunicação com o mercado, as 3 coberturas que temos hoje do Credit Suisse, BTG e XP, e a liquidação antecipada da dívida do Credit Suisse, conforme o Léo já falou aqui anteriormente. Então, só para finalizar, e não tomar muito tempo, de novo, o último slide, sempre reforçando que ESG é o nosso DNA. A gente tem tido diversas surpresas positivas ao trabalhar com essa consultoria que está preparando o relatório de sustentabilidade e de materialidades aqui para nós. A gente percebeu o quanto de informação, o quanto de novidade, o quanto de novidades positivas nós temos nesse campo e que não estavam sendo divulgadas pela companhia, eram coisas feitas internamente, que já estava dentro das nossas práticas, mas não eram divulgadas. Então, agora, com o relatório de sustentabilidade entregue aí para o segundo TRI, o mercado vai poder enxergar o quanto essa companhia se enquadra nesse quesito. Então, eu agradeço mais uma vez a todos e aí vamos abrir para perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Rafael Nagano, Credit Suisse. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo call. Eu gostaria de ter poderiam passar um pouco mais de informação sobre a performance de volumes agora no primeiro TRI. Teve um pouco desse impacto da Covid, né? Se vocês conseguirem dar um pouco mais de detalhe. Também teve o encerramento do contrato ali em São Gonçalo, então acredito que isso seja um impacto que deva ser levado através aí ainda esse ano, né, ir para frente. E se vocês puderem passar para a gente também como que vocês estão vendo agora o volume, né? Já está na metade do segundo TRI, se vocês estão vendo algum tipo de uma recuperação melhor, né? Uma performance um pouco melhor do que o primeiro TRI. Obrigado, é isso. Obrigado pela sua pergunta. Basicamente, vamos responder ela por partes. Primeiro, o contrato de São Gonçalo que você cita é um contrato que era de Rio das Ostras. Na verdade, esse era um lixo não recorrente. A gente chegou a receber por um tempo, porque fechou-se um lixão da região e por isso criou essa necessidade de envio desse resíduo. Porém, esse resíduo estava a 143 quilômetros de distância do nosso aterro de São Gonçalo. A gente acabou recebendo temporariamente para cobrir uma falta de alternativa, mas existe lá um aterro
próximo a Rio das Ostras, na ordem de 40, 50 quilômetros de distância, que aí, assim que ele entrou em operação, ele voltou a capturar esse resíduo. Esse resíduo não traz nenhuma grande relevância de perda para nós. A gente, do mesmo jeito que perdeu esse contrato de São Gonçalo, de Rio das Ostras, a gente trouxe lixos novos ao longo do período também. Uma prefeitura de São João do Meriti, que anteriormente destinava o seu resíduo em outra localização, agora já passa a destinar no aterro de Nova Iguaçu. O que a gente reparou, Rafael, agora em relação à perda de volume, é realmente talvez uma perda de poder aquisitivo. O que a gente enxerga é que nas cidades onde a gente opera, os incentivos dados pelo governo, como as ajudas em relação ao Covid, acabaram criando naquelas populações, no ano passado, um incentivo para gastos, seja para pequenas obras nas suas residências, seja para gastos localizados nessas cidades. Então, a perda do resíduo privado de grandes geradores, que é supermercados, shopping centers e todo o comércio que foi afetado pelo lockdown, no ano passado ele foi reposto por esse aumento de geração nas cidades. O que a gente enxergou nesse primeiro trimestre é que houve um combo, isso é, o lockdown continuou, até piorou em vários lugares por causa da segunda onda, e por outro lado, o poder aquisitivo das pessoas acabou sendo afetado, porque a ajuda do governo acabou vindo de maneira minorizada, então a gente teve um impacto nos resíduos. Em relação agora ao segundo semestre, a gente já verifica uma ligeira melhora nos volumes vindos desses mesmos clientes, e a gente já verifica os clientes privados todos voltando à operação industriais, o que certamente, na nossa opinião, no segundo semestre, trará os volumes aos patamares do ano passado. Claro, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta será via web. Senhor Roberto, da Roca Fund. Bom dia. Você poderia discorrer de como será o processo dos ativos da Estre e quando se espera uma decisão final? Obrigada. Bom dia, Roberto. Pelas nossas expectativas, após a Assembleia Geral de Credores realizada na sexta-feira, a gente tem a homologação judicial do plano aprovado. Posteriormente, lendo o plano, a sugestão e o que foi ali escrito é que vai ter um leilão das UTIs, onde a Horizon, junto com a Jive, são primeiro proponentes, são Stalking Horse. Isso é difícil dizer exatamente a data, porque trata-se de um processo judicial, mas temos a expectativa de que isso aconteça nos próximos, talvez 60 dias, 90 dias. Muito difícil cravar essa data, de novo, dado que trata-se de um processo judicial. E a expectativa é que a gente tenha uma conclusão desse processo ao longo do segundo semestre. Nossa próxima pergunta é de João Pimentel, BTG Pactual. Em relação aos aterros que serão leiloados em função do Rio de Janeiro da Estre, poderiam nos passar uma ideia da EBIT gerado hoje por eles? E considerando que haja espaço para melhora de eficiência, quanto mais a EBITDA, vocês acham que poderiam adicionar? Vocês recentemente pré-pagaram esta dívida do CS, mas ainda existem outras dívidas em custos bem acima do mercado. Quando podemos esperar que elas sejam refiladas? Poderiam nos passar qual foi o preço médio de compra dessa energia referente HTE? E se essa energia já foi toda comprada para 2021, qual o preço? Bom dia, João. Em relação, enfim, são 3 perguntas aqui em uma, né? Então vamos tentar ser claro em cada uma delas. A primeira pergunta, em relação à proposta feita na sexta-feira para os ativos Estre, como disse o Pilão, a gente espera que essa potencial aquisição aumente em algo da ordem de 70% a 80% nos volumes, em volume de resíduos dos ativos atuais da Horizon, o que deveria trazer a mesma ordem de grandeza, no mínimo, de geração de EBITDA adicional. Então, a gente está falando aí de um crescimento significativo esperado com essa aquisição para o EBITDA
da Horizon, uma vez a Horizon, junto com a Jive, sejam compradoras desse ativo, caso a nossa proposta seja vitoriosa no âmbito do processo que ainda vai acontecer de leilão da UTI Aterros da Estre. A segunda pergunta, em relação a pré-pagamento da dívida do CS, a gente dividiu em duas tranches, né? Trata-se de 28 cédulas de crédito bancário emitidas junto ao Credit Suisse. A gente pré-pagou 6 delas agora em abril, o custo mais alto. Você tem razão quando você fala que o custo está bastante acima do custo esperado da companhia. A gente espera um reperfilamento ao longo do segundo trimestre, entre o segundo e o início do terceiro trimestre de 2021, de forma a trazer esse custo de capital para bases mais razoáveis e bases mais palatáveis. Adicionalmente, a gente espera também melhorar o perfil de prazo dessa dívida, melhorando o duration e o prazo final da dívida. E a terceira pergunta, em relação ao Waste to Energy, a gente tem hoje um PPA com a CEMIG, que tem um preço médio da ordem de R$260, R$270 por megawatt-hora. Esse preço é reajustado anualmente pela inflação. E em relação a 2021, a gente já tem energia comprada para atender esse PPA. Esse PPA ele vai até... Ele tem uma parada, né? Ele fica on hold entre julho de 21 e dezembro de 24, até que se inicie a operação da planta de Waste to Energy, e a gente não imagina nenhuma perda financeira no trading de energia, seja em 21, ao longo do ano de 21. Nossa próxima pergunta é de Francisco Ferraz. Olá, gostaria de entender melhor o aumento de receita por tonelada na parte de tratamento de destinação final. Olá, obrigado pela pergunta. Aqui, esse aumento de receita por tonelada se dá através de uma melhora do nosso mix de preço. Então, basicamente, a gente previa isso antes do IPO, apesar de não estar incluso nos nossos modelos, que quanto mais a regulação com o marco do saneamento, ele leva ao fechamento de lixões, leva às melhores práticas no setor de destinação, a gente vai conseguindo trazer mais preço, ou melhor, uma melhora de preço da nossa receita por tonelada de resíduos, e é isso que a gente enxergou aí no primeiro trimestre. Apesar de perder volume pelas razões que eu acabei de dizer, a gente conseguiu recuperar um pouco na melhoria do nosso mix de preço. Nossa próxima pergunta é de Leonardo Santin, da CTM Investimentos. Bom dia, pessoal. Vocês poderiam comentar se a expectativa de receita da UTM em 2022 está em linha com o plano do IPO? Poderiam nos dar uma range desta receita incremental? Oi, Léo, tudo bem? Aqui é Leonardo da Horizon. A gente estima, sim, assim como projetado nos modelos da oferta, que a gente já teria a primeira UTM lá em Jaboatão dos Guararapes operando ao longo de 2022. A gente confirma o mesmo patamar de receita lá da ordem de 40 a 50 milhões de reais performando no ano de 2022, com um EBITDA relevante agregado ao EBITDA da companhia já em 2022. Mais uma vez, para efetuarem a pergunta, por favor digitar *1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão para suas considerações finais. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez a presença de todos e dizer que nós, aqui da Horizon, continuamos extremamente confiantes no nosso plano de negócio, na nossa estratégia e no nosso futuro. Dado todos os pontos colocados aqui, a gente tem conseguido concluir e executar tudo aquilo que a gente planejou em termos de crescimento, seja na aquisição das UTM, seja nos M&As, seja na melhora de preço. Então, a gente continua muito confiante no futuro dessa companhia. Mais uma vez, agradeço e um abraço a todos. A teleconferência da Horizon está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.